Como aplicar o que viu na constelação se as provas iam para outro lado? Olha, eu costumo dizer que o que a gente vê na constelação exclusivamente não deve ser tido como prova. A pessoa deve ser responsabilizada pelos atos concretos praticados, né, conforme a lei. E isso só pode ser provado com base. Tem que ter prova concreta, tem que estar nos autos, né? Porque senão seria um poder muito místico que se daria para um juiz, ou para quem quer que seja, né? De, não, a constelação falou, está falado. O juiz não pode ser um representante do que alguém sentiu na constelação, porque nem sempre o que o representante sentiu na constelação foi praticado de fato por uma determinada pessoa, pode ter sido praticado por outra pessoa do passado. Na constelação, nós vemos que nem todos os sentimentos e nem todos os movimentos dos representantes pertencem a uma pessoa específica. Às vezes é algo que está no campo, pode ter sido algo que aconteceu numa geração anterior. E aí alguém, um representante, ele sente aquele movimento, se sente chamado, por exemplo, um movimento de agressão, de violência, de assassinato, né? A pessoa que faz assim e que na constelação existe um movimento de assassinato. Não é, nem sempre que isso acontece, significa que aquela determinada pessoa fez isso. Pode ser que isso tenha acontecido no campo familiar, que a pessoa tenha aquele desejo, tem aquela intenção. E ela não pode ser punida por uma intenção. Pode ser que ela tenha se controlado. E às vezes, quando isso vem à luz, uma intenção, um desejo que a pessoa tem, ela nunca falou, ela está se controlando. Quando isso vem à luz, isso traz um grande alívio. Às vezes a pessoa adoece, porque ela sente um movimento, mas ela se reprime e não se permite fazer aquele movimento. O que é algo bom, né? Se alguém sente um impulso assassino e não segue esse impulso assassino, e se controla, ela não pode ser punida pelo impulso assassino, percebe? E às vezes o corpo adoece por conta disso, de um impulso assim. E a constelação mostra. Às vezes a pessoa se queixa de uma determinada doença e na constelação se mostra o que está por trás dessa doença. Então não tem como se basear na constelação para fazer o julgamento. Vale a prova dos autos. Agora, se a constelação mostra, muda a nossa maneira de olhar, né? E aí nós vimos a constelação. Então, nós agora estamos vendo um pouquinho diferente, né? Parece que a pessoa tem aconteceu algo a mais, algo além daquilo que foi dito no processo, né? É possível buscar provas nesse sentido, ou buscar avaliar aquilo que mostra a constelação. Nomeia uma perícia, por exemplo, né? Houve uma testemunha que talvez traga mais luz para o plano concreto, para os autos, né? Se aquilo se confirmar nos autos, com a prova, pronto, está provado. Aí o juiz julga conforme a prova dos autos. Se aquilo não se provar, eu não considero suficiente para dar uma condenação, uma decisão judicial só porque algo apareceu na constelação.